Lançaram um novo livro de Isabel Allende? Eu quero ler. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e estou aqui para te falar de O Vento Conhece o Meu Nome, da Isabel Allende. Eu li este livro em 2 dias e não estava de férias. Ele também não é muito grande, confesso, tem 268 páginas, sem os agradecimentos, mas a verdade é que este livro é mais um livro brilhante da Isabel Allende. Esta senhora realmente reinventa-se a cada livro, esta senhora realmente deixa-nos sem fogo em cada livro. Esta senhora acaba por nos dar sempre lições de vida, histórias de vida que a mim me comovem e que a mim me deixam sem chão. E esta não é exceção. Este livro dá uma lição. Este livro dá uma lição de vida tal que eu acabei o livro a pensar porque é que nos chateamos por coisas tão pequeninas, quando há gente que viveu coisas tão difíceis e continua a viver coisas tão difíceis e não resmunga, e não refila, e não faz disso um drama. Este livro começa com a história de Samuel. Samuel é um jovem judeu que vive em Viena da Áustria e que tem que fugir para a Inglaterra antes da invasão dos nazis a Viena da Áustria. O Samuel foi daquelas crianças que foram enviadas pelos pais para a Inglaterra para serem salvas da invasão do Hitler. E nós começamos o livro com a ida do Samuel para a Inglaterra e acompanhamos aquele menino e a sua esperança de se poder reunir à mãe e ao pai outra vez, posteriormente, quando a guerra acabasse, e de poder ver novamente os seus. E logo aí temos uma história que a mim me comoveu, porque eu não imaginei o que é uma criança de 8 anos, que não fala inglês, ir assim sozinho para um país estrangeiro e sem saber muito bem quando é que voltará a ver os seus pais. Portanto, a história começa em 1938 com a ida do Samuel para a Inglaterra. Nós acompanhamos a vida deste jovem, acompanhamos a sua adaptação à Inglaterra, acompanhamos a sua história de vida, aquilo que ele sabe depois do término da Segunda Guerra Mundial em relação aos seus pais. Portanto, temos essa história toda que nos é contada. E percebemos que desse tempo fica-lhe um violino, que ele tocava eximiamente, e uma moeda que o vizinho que o tinha escondido lhe tinha oferecido antes dele partir. Daí passamos para 2019 e temos a história da Anitta. A Anitta é uma criança de 8 anos que foge para os Estados Unidos da América por causa da violência de El Salvador. E que, chegada a uma terra onde ela pretendia ter alguma segurança, é afastada da mãe e ela fica sem saber muito bem, não só para onde vai, mas para onde foi a sua mãe, e acaba por ter ali uma insegurança que é tão violenta como aquela da qual ela fugia. A sua sorte é que encontra a Selena e o Frank, uma assistente social e um advogado que vão tomá-la sobre as suas boas graças e que vão tentar solucionar a sua vida e arranjar uma forma dela permanecer nos Estados Unidos da América e não ter que voltar para El Salvador. E, portanto, temos aqui também outra história de vida. A história da vida daqueles que pretendem construir uma vida melhor para os seus, a história de vida daqueles que pretendem fugir a países que estão mais violentos, a países onde a corrupção, digamos assim, é dramática e onde o narcotráfico acaba por criar um medo e uma sensação de fragilidade que faz com que as mães tomem medidas desesperadas e peguem em crianças e tentem entrar nos Estados Unidos de forma ilegal. Mostra-nos também
como são recebidas nos Estados Unidos e, na minha modesta opinião, vale o que vale, não deveriam ser. Eu percebo que os fluxos de imigração sucessivos podem ser um problema para os países, mas não percebo que se afaste famílias, não percebo que se separe mães de filhas, não percebo que se faça aquilo que a Isabel Allende descreve neste livro. E é, pois, um livro que toca, porque temos a imigração forçada, temos o sacrifício que estes pais fazem para salvar os seus filhos, temos o sacrifício que estes filhos são obrigados a fazer por, se quiserem, perceber que os pais não sabem fazer mais nem sabem fazer melhor. E temos aqui também muito patente o trauma que daí advém e que, de alguma forma, se quiserem, demora muito tempo, se é que alguma vez é superado, a ser superado. Por outro lado, também temos aqui a bondade, também temos aqui a solidariedade, também temos aqui a empatia, a família que se constrói ao longo deste percurso com outras pessoas, que acaba por, não sendo de sangue, acaba por ser família, o reconhecimento no outro daquilo que nos poderia acontecer a nós. É um livro que eu gostei bastante, é um livro sobre solidariedade. Gostei muito da forma como ela depois liga as duas histórias, porque aparentemente as histórias não têm nada a ver uma com a outra. E depois a Isabel Allende, com a sua mestria narrativa, porque esta senhora faz o que quer das palavras, faz o que quer da construção narrativa, cria personagens fantásticas e depois molda tudo aquilo e tudo aquilo no fim faz sentido. E as histórias entrelaçam-se de uma forma lógica e evidente e eu diria neste caso muito emotiva, e portanto o livro acaba, eu acabei o livro em lágrimas, confesso. O livro acaba de uma forma que eu acho magistral, porque a Isabel Allende, para além da construção da história, tem uma prosa poderosa, uma prosa muito crua quando assim é necessário, mas sempre muito emotiva, muito respeitosa daquilo que as pessoas estão a passar. E nós pensamos que poderá não se chamar Anita, mas de certeza chama-se outra coisa, porque sabemos que estas histórias acontecem. Poderia não se chamar Samuel, mas chamou-se outra coisa qualquer, porque a história diz-nos que houve crianças que vieram para a Inglaterra sozinhas para fugir aos nazis e, portanto, nós temos a plena consciência de que, independentemente dos nomes, esta história deve ter ou pode ter acontecido a alguém. E isso é avassalador para quem tem filhos, isso é avassalador para quem acha que o mundo deveria ser não uma competição, não um salve-se quem puder, mas um sítio de comunhão e um sítio de amizade e um sítio de partilha. E, na verdade, eu acabei este livro com o coração nas mãos, a pensar, nós chateamos-nos por coisas tão pequeninas que não têm importância nenhuma. Nós acabamos de costas virados uns para os outros por coisas que não têm valor absolutamente nenhum, que perante estas coisas a sua dimensão é zero, e o ser humano tem esta tendência para criar um problema em coisas que não têm importância nenhuma, em vez de tentar criar soluções, que é aquilo que é mais interessante e mais importante para todos nós, ou que deveria ser. É um livro impactante, é um livro importante, é um livro que eu acho que tem que ser lido para termos a noção do mundo em que na realidade ainda estamos a viver, porque estamos a viver. E é um livro que, mais uma vez, traz esta prosa fantástica da Isabel Allende, traz a construção das personagens daquela exímia e traz o retrato de um mundo que, afinal de contas, de 1938 para 2019, parece que evoluiu muito pouco. E parece que os homens continuam a tratar desta forma desumana, e parece que os homens continuam a achar que a vida humana tem muito pouca importância. É um livro avassalador, se quiserem. É mesmo. É um livro que eu acho que tem que ser lido, que deve ser lido, porque nós vemos todos os dias na televisão casos de imigrantes que morrem a tentar fazer travessias loucas, vemos a guerra na Ucrânia, vemos o marido que matou a mulher por causa da violência doméstica, começamos a ver tantas imagens assim, que às 2 por 3 quase que criamos uma carapaça, até por uma questão de sobrevivência,
não é uma crítica, é mesmo uma questão de podermos sobreviver e viver as nossas vidas, que nos pode tornar, de alguma forma, menos sensíveis a estas situações. E depois aparece um livro como este, da Isabel Allende, um livro contado em 260 páginas, 268, e que nos tira as capas todas, nos tira as proteções todas, e nos leva ao chão. Pelo menos a mim levou. É um livro, mais um livro brilhante da Isabel Allende, e eu gostei muito. Adorei o título. Ela está cada vez melhor com os títulos. O vento conhece o meu nome, porque na verdade, quando nos separam daqueles que nós amamos, daqueles que nos dão segurança, só nos une o vento. E para isso ele precisa conhecer as nossas vozes, para dar notícias. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre O Vento Conhece o Meu Nome, da Isabel Allende. Leiam, pelo amor de Deus, leiam. Digam-me depois o que acharam sobre o livro e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.